Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluias, glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluias, glória a Deus. A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Que sejamos levantados pela ousadia do Espírito Santo de Deus, diariamente, para pregar, para anunciar, para consolar, para guiar. Aleluia, aleluia. O povo de Deus, os nossos irmãos, com as palavras de Deus. Sabe, se nós analisarmos bem o cenário, daqui uns dias nem canais de TV irão existir. A geração de hoje, ela não assiste TV, os canais, né? Elas não assistem noticiários muitas vezes, não numa generalização, mas o YouTube ele vai crescer a cada dia mais, porque as pessoas escolherão a quem quer ouvir, aquilo que quer ouvir. E na TV, fazendo uma comparação, você fica limitado a quem é escolhido para apregoar, para falar, programas de distrações mentais. E aqui não é uma crítica, mas um alerta ao povo de Deus. Como é importante esse nosso posicionamento. Por quê? Porque você acha que Paulo não se levantaria? Por que é importante as palavras de Deus? Por quê? Porque o nosso foco é o céu. Mas sofremos ameaças, somos cercados por obras da mentira, por obras da maldade, pelo reino das trevas. E quando alguém se levanta em nome de Jesus e fala daquilo que é revelado diretamente do trono, porque o Espírito Santo de Deus, ele não fala de si mesmo, ele fala o que ouviu de Deus. Então os nossos corações são consolados, os nossos corações são reanimados, nossa mente é ensinada, temos de Deus entendimento, perseveramos na espera, perseveramos na porta, esperando o noivo, porque este é o nosso posicionamento. Nós temos que ter uma vida individual com Deus, mas somos um corpo. O que precisamos uns dos outros. Esse braço precisa do braço, precisa da perna, precisa da veia que é interna, ninguém tá vendo, precisa do coração, precisa do estômago, precisa do olho, precisa do ouvido. Então, nós se cooperamos, né? E cada vez que nós se colocamos nesse lugar de humildade, onde todos são seres humanos e carregam algo de Deus, uma missão individual, uma missão territorial, uma missão ministerial, diz o Espírito Santo, uma missão física, seja de dar pão e peixe, seja de trazer o pão espiritual. Nós somos todos um corpo. E esse corpo, eles têm que estar bem conectado. Como é ruim ficar sem um braço, como é ruim ficar sem a perna, como é ruim ficar sem visão, como é ruim ficar sem audição. Então, debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção do Senhor, o que Deus tem para dizer, o que Deus tem me ensinado a semear, o que Deus tem me ensinado a semear, é o que Ele quer que eu compartilhe com você. Amém? Nós leremos 2 Reis, capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
capítulo 6, verso 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por mais que estejamos cercados pelo cerco que o diabo traz com as suas obras, com as suas intenções mal. E se você não sabe, ainda não tem esse entendimento, qual a intenção do diabo? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Tirar a alegria, tirar a paz, tirar a comunhão, semear dissensão, semear discórdia, semear confusão. E as suas obras mentira, engano, manipulação. O diabo, ele vem com essas obras. São obras carnais que não revelam o coração de Deus, que não revelam a essência de um filho de Deus. Eu digo que na última ministração nós não vimos, mas nós cremos. Eu vou tirar as sandálias porque o Espírito Santo está me pedindo. Mas nós cremos e nós queremos o céu, nós valorizamos o céu, nós valorizamos a entrega de Jesus Cristo, é nele que temos nos agarrado. Então deixa eu te dizer uma coisa, não desista de Jesus, não desista do céu, não desista. Por mais que o diabo lhe cerque, por mais que ele lhe incite, não desista de Jesus Cristo. É nele que devemos nos agarrar e orar, para a glória do nome do nosso Pai, nós não venhamos a ceder ao dia mau, mas continuar firme, como diz em Efésios, ficar firme, diz o Senhor. Porque o diabo vai fugir, ele vai tirar as suas tropas. Por quê? Por mais que a nossa visão física nos mostre as más obras, Deus, ele nos diz hoje, através da sua palavra, que ele está cercando a nossa vida, a nossa casa e tudo aquilo que em Deus temos prosperado. Em Deus temos prosperado. Em Deus temos prosperado. Porque eu digo agora para a minha carne que nada do que eu tenho vem de mim mesma, mas dessa presença poderosa. Para quê? Para que eu tema esta presença e não ceda o mal. Tem que não temer a Deus para ceder o mal. Tem que não temer a Deus para mentir, tem que não temer a Deus para enganar, tem que não temer a Deus para trair, tem que não temer a Deus para se levantar com o espírito contrário à sua vontade, o seu plano e o seu querer. A Bíblia está cheia de pessoas humanas, de reis humanos que queriam que aqueles 3 jovens se curvassem a sua imagem, se curvasse ao seu querer, se comportasse da maneira a qual ele disse: quando tocar a trombeta, quando tocar a flauta, quando tocar o tamborim, falando com as minhas palavras, é assim que você se comporta, é assim que você vai agir, é assim. Mas essa ação e esse comportamento era contrário ao que a palavra de Deus sempre guiou e sempre ensinou o seu povo. Então, esses 3 jovens, forjados na identidade de quem são e apegados ao Deus Todo-Poderoso, eles colocam em risco o seu cargo e tudo que a Babilônia os favoreceu. Os deu debaixo do favor de Deus, porque eu creio que tudo vem de Deus. Eles colocam em risco. Eu não sei o que você tem colocado em risco. Eu não sei qual é o não que você tem dito em nome do Senhor. Porque você confia nessa presença. Porque você valoriza essa presença. Porque você prefere perder algo material. Algo físico que é desse mundo. Porque cargo é desse mundo. E não é zombaria e generalização. Mas se precisamos nos posicionar. E isso coloca em risco o que é físico, mas não o que é eterno, porque o cargo é físico, o cargo não vai para o caixão, o cargo não entra no céu, nenhum bem material entra no céu, mas a alma que foi salva por Jesus Cristo,
ela é eterna. Ela é eterna. Ela é eterna. Então eles poderiam morrer no físico. Eles poderiam não ter mais movimento no físico. Mas Deus, a qual o espírito de Nabucodonosor desafiou, vai mostrar para o espírito de Nabucodonosor quem é que manda no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Deus, ele age no físico contra as obras de injustiça. Então, o nosso reino é maior. Quem está conosco é maior, diz o Senhor. Então, diante dos olhos dos 3 jovens, tem uma fornalha de fogo, tem um rei muito poderoso e cheio de conquista, tem soldados que fazem a sua vontade, e isso é reino físico, isso é humanos fazendo uma obra má. Sabe como eu aprendi a semear? Quando eu era pequena, minha mãe não teve, eu já dei esse testemunho assim, mas é pra gente entender as sementes. Porque eu quero ser muito clara. Porque o diabo não vai roubar as tuas sementes. E Deus é um Deus que manda chuva sobre as tuas sementes. As sementes do bem. E que não vai te impedir de prosperar. Então minha mãe sempre morou de aluguel. E teve uma época que ela não tinha o dinheiro do aluguel. E aí 5 mulheres chegaram lá em casa, seguraram minha mãe, seguraram eu e minha irmã e bateram na minha mãe. Eu tava olhando para um cabo de vassoura e eu tentando me soltar porque eu queria pegar aquele cabo de vassoura. Irmão. Porque isso é ser humano. A gente somos reativos. Só debaixo de uma liderança do Espírito Santo e Deus como livramento. Porque às vezes a gente se cega. A gente vai criticar Davi. Quem aqui nunca se possuiu de ira? E que Deus colocou uma intervenção no meio do caminho. Porque a obra da injustiça já vinha há muito tempo. E naquela hora a ira veio... E a gente até se movimentou, mas no meio do caminho parou. Porque temeu a Deus como José, que bota seus irmãos ali na prisão e ele diz, eu temo a Deus. E os solta. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. E Deus botou até pessoas como livramento na minha vida. Por causa da obra da injustiça. Na hora do mal. Entende? Deus, por quê? Frutos de oração, que eu sempre disse, não me deixe envergonhar o teu nome, não me deixe fazer o que o diabo quer, não é por causa do meu eu, não, porque eu sei que eu sou falha. Eu até me lembro de algo que aconteceu, e eu me tomei de ira e tive livramento de Deus, e na hora veio aquele sentimento, sabe? Ai meu Deus, eu sou crente, que vergonha, como eu posso me comportar assim? Aí, na hora, por causa de uma ministração da revelação do Espírito Santo, de uma das minhas irmãs, eu disse, mas eu sou falha, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. E é justamente porque eu me irei e eu vi o livramento de Deus que eu entendo como é importante a oração, como é importante essa presença para que eu não me entregue ao mal, né? Dominado pela ira, querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. É justamente a consciência do que eu não sou. E de que quando eu consigo ser, porque ali eu consegui me controlar, ali eu consegui parar, ali eu voltei atrás e disse, vou entregar nas mãos de Deus. Vou parar por aqui. Então é aí que eu consigo enxergar o quão é importante a presença do Espírito Santo para nos aconselhar. Não, Lívia, não. E aí o meu eu vai gritar, o meu eu vai chorar, né? A gente vai chorar porque a gente vai sentir. Mas como é importante essa presença do Espírito Santo. E ali eu pude dizer para mim mesma, eu não sou perfeita. Eu sou um ser humano, eu não sou perfeita, mas tenho uma liderança que é perfeita. É a presença de Deus, né? Que nos aconselha, que nos para, que sabe, que nos... Porque às vezes, né, a emoção quer tirar a nossa visão. E ali o Espírito Santo nos aconselha e a gente segue aquele conselho. Mesmo que a gente sofra, né? Davi, quando ele está indo ali, porque Nabal, ele realmente foi ingrato, Nabal, ele foi injusto, ele não reconheceu o bem que Davi fez a ele, Davi um escolhido, e Davi fica com raiva. Mas no meio do caminho tem uma Abigail, no meio do caminho tem alguém que está prestando serviço, no meio do caminho tem um irmão que te dá uma palavra, no meio do caminho, e aí você diz, vou parar por aqui.
Vou deixar Deus resolver. Entende? Então é muito importante essa nossa missão como profeta, como pastor, como conselheiros, né? Que manifestamos as palavras do Espírito Santo nesse reino físico e aos corações dos nossos irmãos. É muito importante. Então, como estávamos falando, aqueles 3 jovens, que nem era essa palavra, estava ali, diante deles, que também não foge dessa palavra. Porque o lugar em que o profeta estava cercado. E esse cerco era mau. Era contra a sua vida. Porque o diabo não te cerca para te dar algo bom. Você que está posicionado fazendo a vontade de Deus. Você que está posicionado fazendo a verdade. Não. Ele te cerca para destruir, para matar e para roubar. Porém, aqui, abre os olhos deles. Abre os olhos dele para mostrar que eu sou, o Deus que é, o poderoso, está com eles. Aquele que manda no céu, na terra e debaixo da terra. Aquele que disse, eu estou com vocês todos os dias. Aquele que diz lá em João, o quê? O que ele diz lá em João? Ele diz em João que ninguém pode nos arrancar de suas mãos, assim diz o Senhor. Quem pode arrancar as ovelhas das mãos de Jesus? Quem ousaria tocar nas ovelhas de Jesus? Nós não lutamos contra humanos, contra a carne e contra sangue, mas contra aqueles que está os dominando, falando em palavras para eu e você entender, porque é para entender, não é para se amostrar, é para entender. Contra aqueles que está o dominando, o reino das trevas os dominando, o reino das trevas os influenciando. É contra aqueles que está os dominando. A palavra do Senhor diz assim, 2 Reis, capítulo 6, como nós lemos. Então, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Preste atenção. Então, naquele momento, a minha visão dominada, que o Espírito Santo me lembrou, que eu não terminei. Eu queria pegar o cabo de vassoura. Eu queria riar o pão naquelas mulheres. Eu queria. E o que eu vi? Veja, elas irem até a casa da minha mãe cobrar o aluguel, isso é certo? Com certeza é certo. Mas bater porque não tenho dinheiro, isso é certo? É isso que Deus quer? Essa é a vontade de Deus? Não, isso é a vontade do diabo. De que seres humanos machuquem uns aos outros. De que manifestem esses tipos de obras. Lilian, o que você viu? Minha mãe não reagiu. Ela não reagiu. E hoje, onde ela está? Bem. Muito bem. Porque ninguém tem o poder de roubar as sementes que você tem semeado. Mas somos instigados a fazer o mal. Eu vi uma mulher do meu pai bater no rosto dela. E o que ela fez? Nada. Ela saiu chorando. E eu fui lá. Ninguém estava me segurando nesse dia, não. A defender. E disse um monte de coisa. E falei um monte de coisa. Entende? Foi assim que eu aprendi a semear. Ah, Lilian, sua mãe nunca errou? Errou. E eu? Tu acha que Deus me escolheu porque eu não erro, não é? O perfeito é Ele. Eu tô me subordinando e como é que se diz? E tô sumindo para que Ele apareça. Porque quando você como aqueles 3 jovens, não cede ao que o espírito de Nabucodonosor quer, você tá sumindo. Entende? Você tá sumindo. Porque se você fosse defender,
Então você enfrenta isso, é dolorido, gente. Aquele era cenário real. Aqui não é historinha, não, a Bíblia. Eles foram e entraram dentro de uma situação muito difícil. E que se Deus não agisse, eles iriam morrer. Entende? Era uma situação impossível. Mas foi dentro do impossível que o coração de um ser humano, Nabucodonosor, liderado, para você entender, pelo espírito que não é de Deus, começou ali a ser trabalhado, aquele ser humano. Esse Deus é poderoso. Quem é aquele dentro daquela situação? Ele fez isso para a gente entender. Eles poderiam morrer. Então, há seres humanos que vão manifestar, seja numa universidade, seja numa empresa, porque eu serei clara, seja dentro de um hospital, eu não sei, que vão manifestar de um espírito de soberba, de um espírito de um eu elevado, de um espírito de orgulho. Aí Deus te coloca ali, para que esse ser humano, ele conheça Deus. Mas aí esse ser humano traz uma obra má. Aí Deus te livra, e esse ser humano faz... esse Deus é poderoso. Esse Deus aí... Entende? Foi Deus que deu a Nabucodonosor um novo coração e um novo espírito. Entende? Ele tinha um coração cheio de si. Ele era orgulhoso. Ele se achava o poderoso. E ele agora tinha um espírito humilde. Daniel 4, olha lá. Agora quem deu? A mão poderosa de Deus que o abateu. Porque Deus, ele não mudou. Quando um ser humano esquece que é um ser humano e começa a se comportar como um Deus, Deus abate. Porque o povo que Nabucodonosor estava cuidando não era qualquer povo. Era um povo que estava debaixo de obediência, que aceitaram o jugo, que aceitaram a palavra de Deus e não se rebelaram contra ela. Entende? Como é poderosa esta presença que eu e você carrega. Foi assim que eu aprendi a semear. Não devolvendo o mal com o mal. E é o que o profeta vai também hoje nos ensinar. Atenda às necessidades do seu inimigo. E mande-os embora. Aí a cabeça deles vai ficar pegando fogo. Por quê? A minha intenção não era boa. Mas ela não me devolveu. Ele não me devolveu com mal. Eles me deram aquilo que é bom. Porque foi bom que nós recebemos de Deus. Fomos atraídos pelo seu amor. Então eu sou testemunho vivo de como eu reconheço hoje o sacrifício da minha mãe, a luta da minha mãe. E assim também se dará na vida daqueles. É claro que existem pessoas que não se arrependem. Mas não é sobre as escolhas do outro, é sobre quem eu e você é em Deus. Nós não damos serpentes. Nós damos Jesus. Jesus deu. Jesus se sacrificou, Jesus deu amor. Eles escolheram o mal, né? Os judeus, os fariseus, Judas, aqueles seres humanos que decidiram fazer a vontade do diabo, foram as sementes deles. Mas não vamos deixar o diabo roubar as nossas sementes. Nós que frutificamos da presença de Deus. Os nossos figos não podem ser intragáveis, diz o Senhor. Tem que ser tragáveis. Tem que dar para comer. Entende? Eu acredito que é Jeremias 24 que fala sobre os figos. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo, por esta presença. Obrigada por nos ensinar constantemente, diariamente. Obrigada por não nos deixar dar lugar à ira, por ensinar o nosso coração a semear as sementes certas, a dar aquilo que agrada aos olhos de Deus e entregar na mão dele, para que ele faça justiça ao justo juiz. Assim como Jesus entregou nas mãos dele e ele julgou a causa.
que possamos continuar posicionados como igreja, como irmãos, como cristão, em nome de Jesus. Porque eu sei, se você tenta estar dentro de uma empresa, se você tem um ministério, se você pastoreia, você está sofrendo no físico, com obras da traição, com obras do abandono, com obras da fofoca, com obras da mentira, com obras da calúnia e até aferindo a sua reputação. Mas a sua reputação no céu está intacta, está alinhado com o coração de Deus. Então, se você alegra o coração de Deus, nada te impedirá de prosperar naquilo que Deus, Ele entregou nas suas mãos. Nada impedirá a sua família de prosperar, porque o Espírito que está conosco não é um espírito de miséria, não, é um espírito de prosperidade e abençoador. É inevitável seguir os conselhos de Deus, o conselho que o Espírito Santo de Deus traz do trono e não prosperarmos como igreja, como irmãos. Então, quando você para em você a obra da injustiça, então você para a obra da fofoca, você para a obra da mentira, você para a obra da dissensão. Para que vidas inocentes não sejam atingidas, como Davi, que viu o espírito ali de Absalão, o espírito de revolta, alguém que não se deixou ser tratado no seu interno, mas guardou raiva, guardou rancor e se levantou com o espírito de revolta. E eu ouvi o pastor Eduardo Gonçalves, como é bom ouvirmos uns aos outros, e uma clareza ali que muito atingiu o meu coração, quando ele falou assim, sabe, o que Davi tinha. Ele não foi na lamparina do Aladim, não, assim foi eu falando, que caiu nas mãos dele, né? Foi uma conquista, teve processo, não estava de pé porque foi do acaso, ele empurrou Saul da cadeira, não. Entende? Mas naquele momento é direito de Davi. Mas Davi, ele sai, né? Porque se ele não sai, quantas pessoas poderiam ser atingidas por causa de um espírito contrário que entra dentro ali do seu reinado? Para quê? Para roubar, para matar, para destruir. É a vontade do diabo, não é a vontade de Deus. Ah, Lília, mas Davi errou, gente. Ele errou. Ele se arrependeu. Ele aceitou as consequências. Mas ainda assim, o diabo ele vai encontrar na inveja, na cobiça, em emoções não tratadas, um lugar para manifestar as suas ideias, os seus conselhos nas mentes que dão lugar para ele. A intenção é má. A intenção de Absalão trouxe choro para um reinado. A intenção de Absalão fez pessoas ficarem divididas. A intenção de Absalão não é a intenção de Deus. Divisão. Como? Olhe para o Éden. Quem foi que trouxe a instabilidade? Quem foi que trouxe a divisão? Quem trouxe a mentira? Quem trouxe a dor e o sofrimento? O conselho do diabo que se usou da serpente. Para quê? Para aconselhar a Eva. Aí você acha hoje que ele não dá conselho a ninguém? Aí você acha hoje que ele não está tentando ninguém? O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele está veementemente querendo levar com ele pessoas para o inferno, que foi preparado para ele, para os anjos, e não para seres humanos. Para os seres humanos, Deus enviou Jesus. Para os seres humanos, Deus enviou Jesus para os salvar, os resgatar e os dar um acesso que eles nunca conseguiriam com as suas obras e com as suas mãos. Mas por causa do Filho,
eles têm esperança, eles têm expectativa de entrar no céu. Então eu não sei qual é a obra de Satanás que pode ter se manifestado dentro da igreja, da sua casa, na empresa, em qualquer lugar que seja. O que eu digo pra você é o que eu aprendi. Nunca desista do Filho de Deus, porque ele não desista de você. Confesse seus pecados, se arrependa e fique. Ó pra ali, ó. Traiu e agora tá ali em Jesus, ó. Matou e agora tá ali em Jesus. Tá Saulo lá. Paulo, com todos os que eles autorizou a matar. Não desista de Jesus, porque Deus e Jesus não desiste de você. Há arrependimento, há confissão, há reconhecimento. Jesus, se tu não me ajudar, eu não chego. Se tu não me ajudar, eu cedo a ira. Irmão, é verdade, é minha oração. É pelo reino que eu não quero errar, não é pelo meu eu, para mostrar que eu sou perfeita, porque eu não sou. Eu tenho que acolher, porque as obras da maldade, elas são doloridas. Imagina um filho que se levanta contra você. Como Absalão, Davi ama Absalão. Mas a ação de Absalão é má. Então ele se levantou com espírito de rebelião, com espírito de imoralidade, com espírito de confusão, de dissensão, de mentira. Então isso vem de Deus? Claro que não. Claro que não vem. Claro que não vem. Aleluia, glória a Jesus. Deus vai fazer maravilhas hoje aqui. É o que o Senhor diz para você. E é o que eu posso compartilhar do que Ele me ensina a frutificar, porque eu vou dar a glória para Ele. Porque sem Ele eu não frutifico isso. Frutifico não. Oxi, tu também não, Vicente. Acorda! Fica dizendo pra tua alma aí que é a presença de Deus, porque senão daqui a pouco tá igual Nabucodonosor. Eu conquistei tudo isso. Eu sou essa pessoa maravilhosa. É muito bom a nossa impotência. Tenha certeza. Por quê? Porque a tua impotência, lembra que tu és ser humano. A tua impotência diante das situações, lembra, tu não é Deus. Porque só Deus pode todas as coisas. Nem o diabo pode todas as coisas. Ele precisa da permissão de Deus. Tu tá entendendo que só Deus é Deus? Mas que o ser humano pode elevar o seu eu? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Um ser humano pode dizer isso. Diante das suas conquistas, diante do quando você olha para a conta, você olha para o diploma, sabe? Você olha para as suas circunstâncias, você olha para o seu network. Aí você diz, o que poderia de me acontecer de errado? Como eu poderia? Não é? Mas Nabucodonosor mostra que Deus tem os seus meios de dar e de tirar. Entende? Isso. A Bíblia, ela traz a realidade. A Bíblia não é sobre o ser humano. É sobre quem Deus é. Sobre Jesus Cristo. Então, sempre existe uma história antes de Lília e uma história Lília com Jesus. Sempre existe. Deus não vai tirar o teu livre-arbítrio. Você pode estar na cruz e escolher zombar, ou você pode estar na cruz e escolher reconhecer. Eu pequei, eu merecia estar aqui, mas tem misericórdia de mim. Eu quero entrar no céu e ouvir de Jesus. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Tu viu Jesus falando pro outro, rapaz, é a tua chance. Não. Não perca tempo com um coração que não quer se arrepender. A Bíblia é clara, ela diz, caiu em si o filho pródigo, do que Jesus falou, ou seja, ele caiu em si. E ele não chegou com um coração soberbo, ele chegou humilde, pedindo perdão, porque reconheceu o que fez contra Deus e que fez contra um pai tão bondoso. Quem é que alcança de Deus misericórdia? Quem confessa e abandona os maus caminhos. Aí alcança a misericórdia.
Todos, irmãos, tenha certeza. Ninguém nesse mundo vai morrer sem ter tido a oportunidade de se arrepender. Eu tenho certeza disso. Porque é o que a palavra de Deus me mostra. Como é bom ler a palavra de Deus. Porque você vê, gente, era gente fazendo coisa errada demais. E Deus mandando profeta, mandando profeta, mandando profeta, mandando profeta. Se converta, eu não quero esse mal, eu não quero esse mal. Mas eles não quiseram se arrepender. Irmãos, pera! E além de não querer se arrepender, ainda diz assim, eu vejo assim, se submeta à Babilônia, porque a vida de vocês serão preservadas. Ou seja, não lutem contra a Babilônia. Sou eu que estou enviando a Babilônia, né? Vai ser preservada a vida de vocês. Após 70 anos, eu vou trazer você de volta. Irmãos, nem eu e tu é assim. Que esse coração, meu Deus. Ali era um escape, sabe? Para escapar da morte. Meu Deus! Esse é o coração dele. Então eu tenho certeza que todos estão tendo tempo de arrependimento. Todos os Herodes, todos os Nabucodonosor, todos os crucificados, todos. Eu digo assim, sabe? Eu digo assim em casa. Deus não vai ter como argumentar lá não. Deus vai pegar o tablet dele. É um exemplo, tá? Pegar o tablet. Não, Deus, eu não tive tempo. Pera aí. Vou pegar aqui meu tablet, ó. Tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Aí meu servo foi lá e disse assim, ó. Se arrependa. Aí você foi lá, ó. Lançou uma palavra maldita. Você foi lá, ó. Chicoteou o meu servo. É assim. Não vai ter. Não tem como. A palavra do Senhor vem nos dizer... E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles. E o Senhor abriu os olhos deles. E viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu, não os mate. Não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E, da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Veja. Dê água e pão. Então, o que o rei fez? Ofereceu-lhes um grande banquete. O rei deu uma coisa boa e depois os despediu. Não os fez o mal. Água e pão e o rei dar banquete é trazer alegria para o coração deles. Não é? Fazer muito mais do que aquilo que Deus falou e depois os despediu. E foi assim que aconteceu que da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Foi cessado com bem, foi cessado trazendo não só aquilo que é básico, o pão e a água, a necessidade básica de um ser humano, mas também foi trazida alegria, porque banquete é alegria, né? Muito mais coisas tinhas do que água e pão naquele banquete. É o conselho do Espírito Santo para nós, não é? Atendermos às necessidades uns dos outros, mesmo quando se levanta com intenções más. Faça o bem e não faça o mal. Faça o bem e não faça o mal. Faça o bem e não faça o mal, diz o Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, para que possamos, em nome de Jesus, glorificar o nome de Deus aonde nós passamos, mesmo enfrentando
ameaças, espíritos contrários, influências contrárias, mas que no nome de Jesus, aquele que nos cerca, aquele que guerreia por nós, irá destruir toda influência má, toda intenção má, para a glória do seu nome. E aonde era para haver divisão, aonde era para haver morte e destruição, haverá paz, haverá alinhamento, haverá reposicionamento e restauração para o ambiente, porque Davi, ele voltou para o seu trono, não é? Porque Davi não estava sentado em um lugar aonde homens queriam, mas aonde Deus o posicionou. E eu oro em nome de Jesus por todos aqueles que não estão posicionados, que de alguma forma foram atingidos emocionalmente, foram atingidos no seu psicológico, na área dos seus pensamentos, ou até no físico, e estão na caverna como Elias, mas que agora recebam uma porção, a injeção do céu, pão e água, e possam se levantar ousadamente, e possam se levantar e se posicionar para falarem em nome de Jesus aos corações, aos espíritos abatidos, aos que estão com vestes de lutos, e darem a eles aquilo que o Pai, em nome do seu Filho, nos autorizou a trocar as suas vestes, a eles receberem um espírito de louvor, um espírito de alegria e tirarem ele desses mutirões de cinzas. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.